Somos encorajados a desejar ardentemente a nos alimentar da palavra de Deus, porém devemos nos alimentar com alimentos sólidos. Bom dia! Prontos para mais um devocional? Pegue a sua Bíblia, chame a sua família para esse momento de reflexão. No início desse ano eu passei por um procedimento cirúrgico na gengiva e o processo de recuperação ele exigia que eu ingerisse apenas alimentos líquidos e bem gelados por 3 dias. No terceiro dia eu já não queria mais comer dessa forma. Eu me sentia fraca e com vontade de comer algo quente e salgado. O corpo ele necessitava de nutrientes para me sentir fortalecida. Há um texto em 1 Pedro 2, versículo 2, que diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Claramente, o texto diz para desejarmos ardentemente o leite espiritual para o crescimento. E por diversas vezes, a Bíblia ela registra o povo de Deus sem apetite espiritual. A fraqueza pela falta do alimento espiritual é registrada várias vezes na Bíblia. A comunhão com Deus, o ler a Bíblia, o orar, o povo não fazia isso mais. O povo, então, quando eles saem do exílio, é um dos exemplos, eles estavam afastados de Deus e dos seus caminhos. E para ter a saúde espiritual, Neemias e Esdras, eles começam a ler e a ensinar a palavra de Deus ao povo, pois ao ouvirem a palavra, geraria fé e força no meio do povo. Ouvindo a palavra, eles foram alimentados e isso fortaleceu a comunhão do povo com Deus. E nós deveríamos agir dessa forma. Todas as vezes que nos sentirmos distantes de Deus, é necessário nos alimentarmos espiritualmente. Não alimentar de uma fonte duvidosa. O alimento ele tem nutrientes necessários para vivermos com energia e manter o corpo com saúde, com o funcionamento dos órgãos natural. E é exatamente assim o que a Bíblia faz em nossa vida, na nossa vida espiritual. Ela nos fortalece. Nós não devemos chegar no momento limite da fome espiritual. Nós devemos nos alimentar todos os dias. Se em 1 Pedro diz para nós desejarmos ardentemente, como criança recém-nascida, o leite genuíno, em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, os hebreus eles são encorajados a amadurecer a fé. É necessário se alimentar, mas há um momento que alimentar apenas do leite, como uma criança, não trará o desenvolvimento saudável a um adulto. Somos encorajados a desejar ardentemente a nos alimentar da palavra de Deus, porém devemos nos alimentar com alimentos sólidos. Consiste em um alimento mais sólido, consistente, se nós realmente quisermos crescer espiritualmente, ou seja, não sermos rasos com Deus, buscar ardentemente esse alimento, desejar saber quem Deus é, pedir experiências com Ele, não alimentar como um bebê, mas aprofundar no conhecimento, ler a palavra, meditar, colocar em prática, ter vida de oração, ensinar a outras pessoas e levá-las a conhecer a Cristo. Do que adianta termos na nossa despensa, no armário, comida e não alimentarmos por preguiça ou por infantilidade? Do que adianta fazer as suas devocionais apenas aqui, no momento do café com Deus? É necessário mais, envolver mais com Cristo, ter curiosidade sobre Deus, buscar respostas sobre quem Ele é. Peça a Deus essa fome espiritual, desejo de conhecê-lo, para que Deus abra o seu apetite para ler a palavra, buscar conhecimento sobre Ele e ter de fato a sua alma alimentada, saciada com a presença do Senhor, para que você busque maturidade, para que você busque obedecer a palavra do Senhor, não ser só ouvinte, mas colocar em prática tudo aquilo que Deus tem te falado através da sua palavra, para que eu e você não sejamos um infanto juvenil na fé. Nós possamos crescer, amadurecer, gerar frutos, filhos espirituais como adultos. Vá até Deus, mas leve outro junto com você para conhecê-lo também. E que essa palavra te abençoe e te encoraje a amadurecer, a aprofundar no conhecimento com Deus. E até amanhã para mais um Café com Deus.